Olá, seres iluminados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, a nossa aula de Geografia, vamos estudar um pouco mais sobre reduzindo a realidade para fazer um mapa e um pouco mais também sobre a nossa conhecida escala. Então, solta a vinheta! Então, pessoal, nós vamos estudar um pouco sobre reduzindo a realidade para fazer um mapa e eu tenho certeza que vocês já se perguntaram como é possível representar uma área tão grande como, por exemplo, o Brasil, em um espaço tão pequeno que é o nosso papel, um quadradinho, nosso livro. Bom, para fazer esse trabalho é preciso que nós elaboremos uma forma reduzida dessa área. É como se a gente pegasse o exemplo do livro na página 49, em que pede para a gente colocar o nosso polegar e traçar. O nosso polegar está aí em tamanho real, mas se pedisse para a gente representar a nossa mão, nós teríamos que reduzir essa imagem. E dentro desse quadradinho teria que estar expresso aí o desenho da nossa mão de forma proporcional. Então, teria que estar com todos os dedos e com uma forma que fosse mais parecida possível. Esse procedimento é um procedimento mais usado pelos geógrafos e cartógrafos, o qual eles utilizam para representar essas áreas e para que fique mais fácil para a gente visualizar essas áreas grandes em formas pequenas como os mapas. E a utilização da escala nesse processo é fundamental. Então, a escala é esse elemento aqui que a gente já conhece e ela ajuda a gente a determinar uma distância de um ponto a outro dentro de um mapa. Então, para que a gente possa determinar uma distância de um ponto a outro, como por exemplo de uma cidade a outra, representada no mapa, você primeiro tem que medir com a régua. Você vai pegar a sua régua e vai medir de uma cidade a outra, por exemplo, Belo Horizonte a São Paulo. E aí você vai calcular a distância em centímetros. Ah, professora, mas não seria em quilômetros? Quando a gente usa o instrumento, que é a régua, a gente vai calcular em centímetros e a gente vai entender por quê. Depois, a gente vai consultar a nossa escala. Cada escala tem um númerozinho diferente da quilometragem. Então, por exemplo, aqui nós temos de 0 até o último pontinho, 420 quilômetros. Por quê? Porque nós temos aqui 1 centímetro. Se você pegar a sua régua e quiser conferir no livro, vocês podem observar que essa distância aqui representada na escala corresponde a 1 centímetro na nossa régua. E esse 1 centímetro representa 420 quilômetros. Então, depois, para calcular a distância real, vocês vão multiplicar o valor dessa escala, que no caso é 420 quilômetros, pelo valor que a gente encontrou somando os centímetros daquela régua, tá? De uma cidade a outra. Então, a escala é um elemento fundamental para a elaboração dos mapas, porque é ela que dá a dimensão da distância de um ponto a outro dentro do mapa e ela permite que os espaços sejam representados de modo proporcional, possibilitando a visualização de áreas maiores ou menores. A escala, junto com outros elementos, é importante para ajudar a compreender as informações que os mapas possuem. Por exemplo, sobre qualquer coisa que o mapa vier a falar, sobre qualquer informação e a legenda também estiver falando, pode-se dizer que ele ajuda a calcular a distância entre um lugar e outro. Se o mapa estiver falando de bioma, hidrografia, etc., vocês vão poder entender melhor. Aqui eu coloco um exemplo para vocês que a gente tem no nosso livro. Todos os mapas que a gente usou aqui está disponível no livro Bernoulli. E aqui eu tracei dois pontos. Liguei um ponto a outro aqui no nosso mapa e eu contei 10 centímetros, que foi quando eu coloquei a régua, eu pude obter 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 centímetros. Então, nós temos 10 centímetros de distância entre essa cidade e a outra. Ah, mas é tão perto assim, 10 centímetros? Não, e é por isso que a gente vai utilizar a escala para nos orientar. Então, se eu tenho 1 centímetro no nosso mapa, cada centímetro equivale a 30 quilômetros. Vocês conseguem perceber que esse mapa tem uma quilometragem diferente desse mapa? Pois é, então a gente vai sempre trabalhar com a escala do mapa que a gente está procurando. Então, com esse mapa aqui, nós temos 30 quilômetros.
A cada 1 centímetro, nós temos 30 quilômetros. Então, se eu contei 10 pontos, 1 centímetro igual a 30 quilômetros. Se eu tenho 10 centímetros, logo no total, eu terei, vou ter que fazer uma continha de multiplicação e vou descobrir que eu vou ter 300 quilômetros entre uma cidade e outra. Então, entre a cidade de São Félix do Tocantins, que fica no Tocantins, e a cidade de Balsas, que fica no Maranhão, eu tenho 300 quilômetros de distância. Vocês conseguiram entender? Eu espero que sim. E aí, agora eu deixo para vocês as atividades do livro de Geografia, das páginas 52, 53, 54, 57, 58 e 59. Até mais! Pera, antes desse vídeo acabar, eu vou pedir para você curtir, ativar o sininho de notificação e comentar aqui embaixo o que você está achando do vídeo. Não se esquece de